Desde a semana passada, senadora Leila, nós viemos conversando com prefeitos através dos meios online, para que nós possamos entender a complexidade da questão do tema principal, que é a habitação, o tema que é a minha casa, a minha vida. E aí, presidente Pacheco, de fato nós temos que ter paciência nesse assunto, fundamentalmente com os nossos prefeitos. A maioria dos senhores aqui conhece melhor a realidade do Rio Grande do Sul do que a mim, do que os técnicos do Ministério das Cidades, do que os técnicos da Caixa Econômica Federal. E, presidente Pacheco, é muito particular a situação do Rio Grande do Sul, porque não existe, e aqui digo aos senhores e aos senhores, na questão da habitação, não existe um remédio único para a solução daquilo que assolou o Rio Grande do Sul. Nós temos problemas, ministro Augusto Nardes, que chegam, por exemplo, de áreas rurais que tiveram casas absolutamente devastadas ou encostas que levaram as suas habitações. Ou o caso do que acontece na região metropolitana do Rio Grande do Sul, presidente Pacheco, que continua aos prefeitos e a toda a sociedade gaúcha, que continua uma incógnita. Afinal de contas, boa parte dela está embaixo d'água. Não se sabe nem sequer medir qual é o alcance, qual é a quantidade de unidades habitacionais que deverão ser feitas naqueles locais. E nas conversas e nos diálogos, senador Mourão, os prefeitos passam a mostrar, primeiro, a sua aflição. Quando nós todos entramos em contato e perguntamos, muitos dizem assim, ministro Jader, nós não temos nem como sequer mandar a Defesa Civil até os locais todos, porque não se tem como passar. Essa é a realidade, presidente Pacheco. Em diversas áreas rurais, não se tem como medir o tamanho da amplitude do problema que nós vamos enfrentar. Em outros locais, a Defesa Civil sequer tem tempo. Condição seria uma covardia da gente exigir que, em esse momento, eles possam nos dar as informações completas, porque nós precisamos delas. Inclusive, o ministro Nardes pode falar disso melhor, sobre os órgãos de controle de casas que estão, de fato, destruídas, de casas que estão condenadas e casas que não, que precisam só de pequenas reformas, de pequenos problemas. E a política pública do Minha Casa Minha Vida Calamidades passa, presidente Pacheco, exatamente por isso, por a gente definir quais são as casas que, de fato, precisam ser reconstruídas. Casas que não podem mais ser habitadas. Ou em outras situações, senador Paim, áreas onde o Minha Casa Minha Vida, mesmo que aquela casa não tenha sido condenada, senadora Leila, nós não podemos construir se elas estão em áreas de risco, se elas estão em áreas que podem ser, novamente, de repente, nessa situação, presidente Pacheco, pode ser que aquela casa não tenha sido levada, mas se numa próxima enxurrada nós vamos edificar uma nova casa naquele mesmo local, será que essa casa vai continuar naquele lugar? Então, são esses os questionamentos que todos nós nos fazemos e nós já reunimos, presidente Pacheco, com 38 municípios. Já reunimos, com 38 municípios, de perto dos quase 400 municípios que nós teremos que ter o diálogo. Então, avaliem bem, nós iniciamos semana passada, convidamos a todos os prefeitos, mas até agora nós só conseguimos conversar com 38 prefeitos. Desses quase 400, senador Mourão, somente 54 nos apresentaram, apesar de todos os apelos, nos apresentaram a quantidade de casas, mas eu insisto aqui e faço uma defesa, porque nessas horas muita gente é covarde no sentido de responsabilizar terceiros. Isso não cabe dentro de mim. Os prefeitos estão, de fato, com dificuldades imensas, enormes, de nos apresentarem as informações. Então, eu faço essa fala, mas, ao mesmo tempo, peço e faço um apelo para que o quanto antes os prefeitos puderem nos dar essas informações, para que a gente comece a trabalhar e a tratar, por exemplo, com as áreas
com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento, com a Casa Civil, sobre o crédito extraordinário que nós iremos precisar para poder fazer a construção dessas unidades habitacionais a estas famílias. Que os prefeitos possam nos dar as informações, para que a partir daí nós possamos trabalhar essas informações e iniciar o processo como deve ser feito.